Oi, meus amigos! Boa noite! Eu volto nesse sábado, dia 30 de novembro de 2024, para trazer mais uma leitura das atualizações do Global Currency Reset. Temos aqui novamente uma leitura extensa, bastante compreensiva, uma leitura unida, né, juntamente com várias outras inteligências que fazem parte desse evento. E eu convido vocês a embarcar também nesse rumo dessa informação. Agradeço a todos que estão aqui no meu canal desde o início, todos os novos que vêm me conhecendo diariamente. Se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixa o seu like, isso me ajuda muito, ajuda essa engrenagem do algoritmo continuar me recomendando para novas pessoas que não conhecem o meu conteúdo. E agradeço muito, verdadeiramente, os que lembram, né? O like e a inscrição, eu fico lisonjeado, pessoal. E vejo que o canal cada dia tem mais pessoas interessadas, mais pessoas conhecendo o meu conteúdo. Muitas dúvidas eu sei que surgem, né? E não tenho todas as respostas, mas espero que essas leituras possam deixar mais claro esse caminho que estamos percorrendo. Pessoal, gostaria de começar com algumas atualizações. Aqui eu tenho vários artigos que uni novamente, né? Leituras extensas. Eu gostaria de começar com o seguinte, vamos lá? Revivendo o padrão ouro. Títulos do Tesouro conversíveis em ouro. Os preços do ouro caíram significativamente. À medida que os Estados Unidos da América entraram numa semana de negociação mais curta devido ao feriado de Ação de Graças no último dia 28. O sentido geral do mercado parecia mais otimista, o que é desfavorável para metais preciosos, normalmente vistos como ativos de refúgio seguro. Esse apetite de risco melhorado pode ser parcialmente atribuído à seleção do presidente eleito Donald Trump do gestor de fundos Zed, Scott Bessent, para o cargo de secretário do Tesouro. A nomeação de um insider do setor financeiro para essa função econômica fundamental aparentemente aumentou a confiança dos investidores nas políticas econômicas da nova administração. O preço do ouro está sendo negociado a $2.642,39, queda de $73,80, e o preço da prata está sendo negociado $30,39, queda de 95 cents, né? Uma defensora de longa data do dinheiro sólido, Judge Shelton, propôs uma abordagem inovadora para reintroduzir o padrão ouro para o dólar americano. Seu plano envolve a emissão de um título do Tesouro de 50 anos, que seria conversível em ouro, potencialmente sendo iniciado por Trump em 4 de julho de 2026. Essa proposta visa abordar as deficiências do sistema monetário atual e restaurar a estabilidade do dólar, vinculando-o de volta a um ativo tangível. O conceito de um título do Tesouro conversível em ouro atende a vários propósitos. Primeiro, ele fornece um mecanismo para descobrir o preço apropriado para a conversibilidade do ouro, sem a necessidade de abolir a Reserva Federal ou fazer mudanças drásticas no sistema monetário atual. Utilizará efetivamente as reservas substanciais de ouro dos Estados Unidos da América, que estão atualmente subvalorizadas nos livros razão do governo. Ao oferecer a possibilidade do resgate do ouro, o governo poderá potencialmente emitir dívidas de prazo extremamente longo a taxas de juros mais baixas, pois o risco de desvalorização futura do dólar será mitigado. Essa abordagem se alinha com a visão de Shelton de que se a moeda deve ser uma medida padronizada para o uso público em vez de um instrumento de política para administrar a economia. Esse mesmo provedor comunica o seguinte: nações BRICS Plus, determinadas a negociarem suas próprias moedas.
O cenário econômico global está passando por uma transformação significativa à medida que os países BRICS Plus, China, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, hoje em dia, já tem Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos, que já intensificaram seus esforços para renegociar usando moedas locais. Esse desenvolvimento é enfatizado durante a última cúpula em 2024, em outubro, destacam a determinação coletiva de reduzir a dependência do dólar americano e do euro, das duas moedas que há muito dominam o comércio internacional. Um imperativo econômico e político leva esses países a promover o comércio em suas moedas. A dependência das moedas importantes frequentemente leva a maiores custos de transação e vulnerabilidades vinculadas às flutuações e disponibilidade dessas moedas. Muitas nações, particularmente aquelas no sul global, negociam em moedas como o dólar americano, que é repleto de desafios. Países como a Etiópia, cuja moeda é o birr, não é amplamente aceita internacionalmente, enfrentam barreiras significativas ao tentar se envolver no comércio ou pagar dívidas tipicamente denominadas em moedas estrangeiras. Uma das principais vantagens de usar moedas locais é reduzir os custos de transação. Ao negociarem suas próprias moedas, os países BRICS Plus podem agilizar o processo, tornando mais difícil e eficiente conduzir as transações e mais fácil se forem transfronteiriças. Essa autonomia financeira não apenas aumenta a liquidez e fluidez do comércio, mas também permite que essas nações evitem as armadilhas de depender de moedas que geralmente estão vinculadas às agendas políticas e sanções econômicas. Historicamente, certas moedas conquistaram a confiança e o valor porque são apoiadas por nações com economias robustas e sistemas políticos estáveis. O dólar americano, o euro, a libra esterlina e ien japonês serviram como moedas de escolha para o comércio internacional, proporcionando uma sensação de segurança para comerciantes e investidores. No entanto, a necessidade de transacionar essas moedas dominantes pode criar gargalos econômicos para países em desenvolvimento. Por exemplo, se um país não consegue ganhar o suficiente dessas moedas principais por meio de exportações, ele luta para atender às suas necessidades de importação ou de pagar dívidas, o que pode prejudicar o crescimento econômico e o desenvolvimento geral. No caso único da Rússia, o país enfrenta sanções extensas devido às suas políticas externas agressivas, particularmente seu conflito também com os outros países, diversificaram opções de moeda para poder oferecer um caminho para navegar por essas sanções, permitindo que a Rússia se envolva no comércio internacional com alternativas ao dólar e ao euro. As motivações políticas por trás dessa mudança são igualmente convincentes. A imposição de sanções, particularmente por meio do sistema SWIFT, Society for a Worldwide Interbank Financial and Telecommunication, tem sido cada vez mais usada como ferramenta para exercer a pressão sobre as nações. Estabelecido em 1973, a SWIFT se tornou a espinha dorsal dos pagamentos internacionais, facilitando a comunicação segura entre instituições financeiras globalmente. Essa tem sido usada para impor sanções financeiras a vários países, incluindo Irã, Rússia, Coreia do Norte, restringindo efetivamente seu acesso aos mercados financeiros internacionais. Ao se moverem em direção à negociação de moeda local, os BRICS Plus, essas nações, podem potencialmente se isolar das sanções futuras
que utilizam a infraestrutura financeira atual que elas não podem controlar. Ao fazer isso, elas buscam recuperar sua soberania financeira e criar um ambiente de negociação global mais equilibrado. Embora a mudança para o comércio em moedas locais seja promissora, ela é repleta de desafios. O sucesso de tal mudança dependerá da disposição desses países em estabelecer sistemas financeiros robustos capazes de facilitar o comércio internacional, sem depender das principais moedas. Além disso, a confiança nas moedas locais deve ser cultivada entre as nações-membros e seus parceiros comerciais para que essas moedas ganhem aceitação no cenário global. Concluindo, à medida que os países BRICS Plus embarcam nessa jornada rumo à desdolarização, eles navegam em um cenário completo dominado por práticas econômicas de longa data e complexidades geopolíticas. Embora a ambição de negociar em moedas locais tenha o potencial de remodelar a dinâmica do comércio internacional e aumentar a resiliência econômica, sua realização exigirá esforços concentrados, cooperação, confiança entre todos os Estados-membros. O resultado dessa iniciativa pode determinar, em grande parte, o futuro do comércio e das finanças internacionais como um todo. Bom, pessoal, outro provedor também se manifesta. Assim, a introdução da tecnologia blockchain stablecoin no mundo financeiro é recebida com forte resistência. Os bancos lucram servindo como intermediários de todas as transações, mas o advento dessa tecnologia está mudando tudo isso para sempre. País após país estão correndo para as blockchains e stablecoins. E blockchain, pessoal, dando uma, para quem não sabe ou não tem nada para se relacionar diretamente, blockchain é um sistema que vai ser tipo o Drex, tá? Uma carteira digital segura. Isso é tecnologia blockchain, tá? Os países após país, estão correndo para blockchains e stablecoins. Esse processo é imparável e irreversível. A lista de países será publicada em breve. O BRICS está atualmente ocupado com o sistema de pagamento transfronteiriço blockchain e stablecoins. É apenas uma questão de tempo até que o interruptor seja acionado. Declaração oficial da submissão do MCT em 6 de março de 2024. Quando o RV pagar, o controle de todos os bancos globalmente será assumido. Então os bancos estarão seguros para receber o dinheiro de alguém. Estamos na porta, amados bondholders, blockchain, stablecoins. O Enforcer está prestes a forjar a Global Currency Reset e os pagamentos dos bônus. Nada pode parar o que está por vir. Uma grande oportunidade final e um ótimo momento para todos aqueles que desejam adicionar ao seu portfólio de ativos. Por dentro da maestria estratégica do Global White Hats Aliança, Donald Trump, Vladimir Putin, uma coalizão de 17 novas nações, o momento que todos estávamos esperando está chegando. Descubra a ousada e imparável Global White Hats Aliança, liderada por Trump, Putin e uma feroz coalizão de 17 nações. Este evento mudará o mundo que você está esperando. Prepare-se para uma mudança sísmica. Por dentro dessa maestria, em uma era dominada por operações secretas e guerra digital, a Global White Hats Alliance surge como um farol de superioridade estratégica e poder tecnológico. Esse artigo explora a formidável coalizão liderada por figuras imponentes como o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump,
o presidente russo Vladimir Putin, que estão remodelando o futuro da segurança e defesas globais. A GWA Global White Hats Alliance se destaca não apenas como um espetáculo político, mas como uma força pioneira em inovação militar e tecnologia. Estabelecida por uma coalizão de 17 nações, incluindo potências como os Estados Unidos da América, Rússia e China, a Global White Hat Alliance está na vanguarda da redefinição da guerra global. Com líderes no comando, essas tecnologias transcendem os campos de batalha tradicionais. A GWA é um testamento da fusão de carisma e liderança e estratégia militar de ponta. Membros fundadores, inicialmente compreendendo todas essas nações, cada membro trouxe interesses geopolíticos, motivações estratégicas únicas para a mesa, da habilidade tecnológica dos Estados Unidos da América às paisagens ricas em recursos da Rússia e ao poder de fabricação da China. Cada nação se juntou à GWA não apenas pela segurança coletiva, mas por benefícios estratégicos significativos que se estendem aos domínios econômicos e cibernéticos. Dinâmica de liderança. Sob a influência dominante de Donald Trump, a astúcia estratégica de Vladimir Putin, com contribuição crucial de Xi Jinping da China, a GWA representa uma complexa rede de dinâmicas de poder. Essas relações, caracterizadas tanto pela colaboração quanto pela rivalidade cuidadosa, são centrais para entender os mecanismos internos da aliança e seu impacto externo. Recursos militares e operações estratégicas. O arsenal tecnológico. A GWA ostenta um arsenal que inclui tecnologias de última geração, como Stellar, Quantum Financial System. Essas ferramentas não são meramente aprimoramentos para a guerra tradicional, são pilares na estratégia da aliança para dominar áreas como guerra cibernética e manipulação econômica. O papel da força espacial, um elemento essencial da estratégia militar GWA, é a força espacial de vanguarda. Esta unidade é crucial para alcançar o domínio espacial, fornecendo à aliança capacidades inigualáveis em vigilância por satélite e operações militares especiais, que são vitais para estratégias de combate modernas. Operações de inteligência no Arizona, operações estratégicas baseadas, são cruciais para a segurança nacional e internacional. Essas operações servem como um centro para capacidades de inteligência, guerra cibernética, alinhando-se com objetivos mais amplos da GWA para manter uma vantagem preventiva em questões de segurança global. Atrás do trono. Dinâmica do poder do comandante em chefe. Donald Trump como comandante em chefe, estilo de liderança decisivo, frequentemente controverso, moldou a direção estratégica da GWA. Sua visão para a aliança não é apenas sobre poder militar, mas sobre garantir uma vantagem geopolítica que garanta o domínio americano de longo prazo em assuntos globais. No reino da política americana, poucos papéis têm tanto peso e influência quanto do presidente dos Estados Unidos da América. No entanto, é essencial entender que a autoridade de um presidente não é ilimitada e existe dentro de uma complexa rede de freios e contrapesos. Nesse artigo, nos aprofundamos da dinâmica da autoridade presidencial no papel do comandante em chefe e nas ações tomadas durante o mandato de Donald Trump como presidente, de orçamentos militares a ordens executivas. Esse exame visa fornecer uma compreensão abrangente dos poderes investidos no mais alto cargo do país. Rezem pelo melhor, preparem-se para o pior, estejam prontos.
Presidentes só têm autoridade durante sua presidência. Uma verdade fundamental: a presidência dos Estados Unidos da América é uma das posições mais poderosas do mundo todo, mas é importante reconhecer que a autoridade presidencial não é perpétua. A influência de um presidente é limitada ao seu mandato, normalmente 4 anos. Durante esse tempo, eles exercem poder significativo, mas não sem limites. Vamos começar explorando a autoridade do presidente e o papel do comandante em chefe. Essa leitura é muito interessante, pessoal. O comandante em chefe só tem autoridade enquanto presidente, desvendando o papel. O presidente dos Estados Unidos também detém o título de comandante em chefe das Forças Armadas. Esse papel é crucial para a defesa nacional e operações militares. No entanto, é vital lembrar que a autoridade do comandante em chefe está vinculada ao seu status como presidente. Quando seu mandato termina, seu comando sobre os militares também termina. Mas o que exatamente significa para as Forças Armadas e como isso afeta as decisões tomadas durante uma presidência? Todos os generais sempre ouvirão seu comandante em chefe. A cadeia de comando, um dos principais pilares da disciplina e eficácia militar, é a cadeia de comando nos Estados Unidos da América. O presidente serve como autoridade máxima nessa cadeia, como comandante em chefe. Se isso significa que todos os generais, independente de sua patente ou experiência, são obrigados a seguir as ordens do presidente durante seu tempo no cargo. É um elemento crítico do controle civil sobre os militares e garante que as Forças Armadas permaneçam sob orientação da liderança. Todos os soldados sempre obedecerão às ordens do presidente e dos oficiais nomeados sobre eles. Obediência militar. Além dos generais, esse princípio se estende a todos os membros das Forças Armadas. Os soldados, desde soldados rasos até oficiais, devem seguir as ordens de seus superiores, incluindo o presidente. A hierarquia de comando garante que as ordens sejam transmitidas efetivamente e executadas sem questionamentos. Essa base de disciplina e obediência é essencial para o funcionamento de qualquer força militar. Agora, vamos voltar nossa atenção para a presidência de Trump e dissecar alguns eventos e ações importantes que ocorreram durante seu mandato. O orçamento de defesa, 770 bilhões, um aumento histórico para soldados. Durante sua presidência, Donald Trump ganhou as manchetes com um orçamento de defesa de 770 bilhões. Essa alocação orçamentária inclui o que foi aclamado como o aumento mais substancial para soldados na história. Essa medida ressaltou seu comprometimento em apoiar os homens e mulheres uniformizados, refletindo sua abordagem para fortalecer a defesa nacional. O apoio de 200 generais, uma demonstração notável de apoio. Em 2016, com o então candidato Donald Trump afirmando ter o apoio de 200 generais, com mais expressando seu apoio no futuro. Para colocar isso em perspectiva, vale a pena notar que apenas 14 generais comandaram durante a Segunda Guerra Mundial, destacando a escala desse endosso. Esse apoio significativo da comunidade militar levantou questões sobre sua abordagem potencial para assuntos militares uma vez no cargo. The Military Justice Act, separação dos tribunais militares e civis. O Military Justice Act já estava em vigor antes da presidência de Trump, mas desempenhou um papel fundamental na delimitação dos limites entre os tribunais militares e civis e os papéis do presidente e do comandante em chefe. Este ato reforçou o princípio do controle civil sobre os militares, garantindo que a justiça militar permaneça separada das leis e tribunais civis. A Federal Continuity Directives, preparação nos primeiros 6 meses.
Nos primeiros 6 meses de sua presidência, Donald Trump iniciou as Federal Continuity Directives. Essas diretivas tinham como objetivo garantir a continuidade das operações do governo federal em caso de crise ou emergência. Essa abordagem proativa demonstrou um comprometimento com a preparação e estabilidade, mantendo a Baía de Guantánamo aberta. Ordem Executiva 13.823. Uma das ações mais notáveis tomadas pelo presidente Trump foi a revogação da ordem executiva do presidente Obama para fechar a Baía de Guantánamo. Em vez disso, ele emitiu sua própria Ordem Executiva 13.823, que ainda está em vigor até hoje. Essa decisão refletiu a posição de Donald Trump sobre a segurança nacional e sua intenção de deter indivíduos aos quais ele se referiu muitas vezes como os caras maus. Uma emenda e extensão do Defense Production Act. Em 2 de março de 2020, o presidente Trump emendou o extenda e estendeu o Defense Production Act, DPA, até 30 de setembro de 2025. Essa medida garantiu que todos os fundos necessários fossem apropriados e reservados para a invocação do DPA. Foi um passo estratégico para fornecer as capacidades e a preparação da defesa nacional. Federalização de tropas. A autoridade do presidente, um dos poderes mais significativos detidos exclusivamente pelo presidente, é a capacidade de federalizar tropas, transferindo-as de seu status estadual, de reserva ou de guarda para o serviço ativo. O presidente Trump exerceu essa autoridade, federalizando as reservas para o serviço ativo durante seu mandato. Essas ordens permanecem ativas e não resolvidas, contribuindo para o status da Guarda Nacional fora do seu estado diariamente. Tudo o que Trump disse é uma questão de fato. Ao longo de sua presidência, Trump foi conhecido por seu estilo de comunicação direto e muitas vezes não convencional. Mas quando se tratava de suas declarações e promessas, elas tinham um histórico notável de se tornarem realidade. Surge a pergunta: ele tinha tanta autoridade e apoio para isso? O que ele fez com isso? A esquerda confusa, os civis radicais, percepção da realidade aos olhos de muitos, especialmente aqueles da esquerda, as ações de Trump muitas vezes pareciam erratícias ou mesmo autoritárias. Alguns até o rotularam como aspirante a ditador. Mas vamos dar um passo para trás e examinar os fatos. Essas percepções são baseadas na realidade ou há uma narrativa mais profunda em jogo? Aeronaves estrangeiras em nossa direção, um quebra-cabeças revelado. Durante a presidência de Trump surgiram questões sobre a presença de aeronaves estrangeiras no espaço aéreo americano, sem nenhuma retaliação ou resposta aparente. Muitos se perguntavam se haviam ações secretas ocorrendo, indivíduos desaparecidos ou outros eventos misteriosos ocorrendo sobre o radar. Biden no controle, ordens ausentes. A transição de poder de um presidente para outro é um aspecto crucial da democracia americana. No entanto, preocupações surgiram durante os primeiros dias da administração em relação à ausência de ordens e diretrizes claras. Onde estavam as ordens executivas e ações que normalmente acompanham a nova presidência? Essa é a trajetória futura. Planos de expansão. Olhando para um futuro. A GWA está pronta para expandir sua filiação e integrar tecnologias mais avançadas em suas operações. Espera-se que essa expansão solidifique ainda mais sua posição como um ator central em estratégias de defesa global.
Objetivos estratégicos de longo prazo. Os objetivos de longo prazo da GWA envolvem não apenas manter o seu domínio atual, mas também preparar o cenário para futuros cenários geopolíticos. Ao influenciar políticas globais e estratégias de defesa, a GWA visa moldar os campos de batalha do futuro, garantindo que estejam bem preparados para enfrentar novos desafios à medida que surgem. À medida que a guerra tradicional se entrelaça com proeza tecnológica, a Global White Hat Alliance se destaca como um poderoso testamento da natureza evolutiva da dinâmica do poder global. Sob a ilustre liderança, a aliança não está meramente reagindo às ameaças globais. Está ativamente projetando o futuro dos cenários militares e políticos internacionais. Quantas guerras Trump começou durante seu mandato? Essa é uma declaração em exercício, declaração feita, significativa, preparando o cenário para o exercício de autoridade presidencial. Essa declaração transformou o presidente em um comandante em chefe em exercício, com implicações para ações e operações militares. Muitos dias antes dessa declaração, já estão desempenhando um papel crítico na federalização de tropas para o status de serviço ativo. A declaração não resolvida faz perguntas persistentes. No momento em que esta declaração, esse artigo foi escrito, continuava sem solução. As implicações para o exercício da autoridade presidencial e ações militares continuam lançando uma sombra sobre este grande cenário político. Qual será o papel do presidente na tomada dessas ações durante o seu mandato? Alguns críticos rotulam a presidência de Trump como uma ditadura em formação, citando sua autoridade substancial e apoio de 200 generais. Mas vamos dar uma olhada mais de perto. Qual era o estado da economia sob sua liderança? Ele seguiu sua tendência de presidentes anteriores que iniciaram conflitos para impulsionar a economia? A complexidade da autoridade presidencial no intrincado mundo da geopolítica americana e da presidência, o exercício da autoridade está longe de ser simples. Envolve um delicado equilíbrio de poder, estruturas legais, freios e contrapesos. Conforme dissecamos as ações e decisões de Donald Trump durante sua presidência, fica claro que a realidade é frequentemente mais útil do que as percepções iniciais sugerem. Entender as complexidades da autoridade presidencial e o papel do comandante em chefe é essencial para uma compreensão abrangente da governança americana. A liderança russo-chinesa, o eixo russo-chinês dentro da GWA, liderado por Putin e Xi, é tanto uma parceria quanto uma aliança tática. Enquanto compartilham objetivos comuns dentro da GWA, ambos os líderes também buscam interesses nacionais, frequentemente levando a uma colaboração dinâmica, porém cheia de tensão dentro da aliança. Estamos vendo as reações globais. A formação e a atividade da GWA não foram isentos de críticas. Várias organizações internacionais e estados não membros expressam preocupações sobre o potencial de conflitos escalonados e as implicações de uma aliança tão poderosa na estabilidade global. Conflitos e desafios internos. Apesar de ser uma frente unificada, a GWA enfrenta desafios internos, incluindo disputas sobre os papéis da liderança e prioridades estratégicas. Esses conflitos podem potencialmente minar a coesão e a eficácia da aliança. No centro dessa revolução econômica está o conceito de resgate em níveis. Entendê-lo é entender seu lugar no cenário de RVGCR. Resgate em níveis se refere ao processo pelo qual os indivíduos resgatarão ou trocarão sua moeda por ativos, novos e reavaliados,
Os níveis representam diferentes grupos de pessoas com base em seu nível de conscientização e preparação. No nível 4B, os despertos. Usamos esse termo para descrever o grupo de indivíduos que são informados sobre o GCR-RV e tomaram medidas para se posicionar para a redenção. Esses são os buscadores da verdade, os primeiros a adotar e os guerreiros na guerra da informação em andamento. Esse grupo, frequentemente chamado Tier 4B, tem acesso a conhecimento e oportunidades que não são convencionais. A distribuição entre os níveis não é arbitrária, é o resultado da acessibilidade e informação e a disposição de questionar. Em um mundo dominado pela desinformação, as narrativas controladas, aqueles no nível 4B, perfuram o véu, posicionando-se como uma vanguarda vindoura nesta era de ouro. Moedas descartadas por muitos, como relíquias de economias fracassadas, estão silenciosamente atiçando o fogo da transformação. O GCR-RV não é mais uma teoria distante, está acontecendo agora e aqueles que estão preparados se beneficiarão. Bom, pessoal, essa foi mais uma leitura extensa, como eu disse a vocês, uma leitura bastante preparada, minuciosa, com bastante detalhes de todas essas operações especiais em todo o mundo. Bom, meus amigos, creio eu que essa leitura pode servir como um grande catalisador dessa mudança. Eu adorei a companhia de vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, a todos que chegam ao final dos meus vídeos, a todos que veem o conteúdo na íntegra. Que Deus abençoe muito essas pessoas que dedicam um tempinho. A todos que estão aqui desde o início, muito obrigado. Vocês sabem que é um prazer a visita de vocês. A todos que estão chegando também, é uma grande honra tê-los aqui. Meus amigos, se vocês puderem, continuem se inscrevendo no meu canal. Deixe o seu like, o like é um caminhão de areia, me ajuda muito a chegar a novos inscritos, a novas pessoas que não conhecem o meu conteúdo e têm a opção de seguir ou não um canal como o meu, mas pelo menos eu tenho o direito de ser apresentado a elas, E o like é um indicador que ajuda muito isso. Deixe o seu comentário, adoro ver a galera comentando, a divergência de opiniões, espero eu que sempre sejam opiniões positivas. Amigos, quem quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos, deixa o sininho ativado para todas as notificações. Eu tenho um clube de membros, custa R$ 6,99 por mês. E pessoal, eu tenho um canal com a minha família, o canal Família Fontoura. Nesse canal postamos os aspectos particulares da nossa vida, nossos gatinhos, as ações que tomamos, os destinos, na praia, pedalando, Fizemos já filmagens incríveis dessa ilha, E convido vocês a estarem vendo, o link está aqui na descrição do vídeo, são cenários bem interessantes. Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês continuem tendo um excelente sábado, uma excelente continuidade deste final de semana. Eu volto amanhã com novidades, quem quiser voltar já sabe de me encontrar. É um prazer a visita de vocês, são todos muito bem-vindos ao meu canal. Fiquem com Deus e que amanhã seja um domingo de paz, prosperidade, reencontros, bênçãos sem fronteiras e sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.